Califórnia, para quem não conhece a história do território, a Califórnia era território do México, até eu não lembro exatamente a data, mas acho que era 1800 e alguma coisa, quando foi negociada durante uma guerra, foi negociado o território com o México, passando a fazer parte do território dos Estados Unidos, tanto que a Califórnia, se você reparar, os nomes das cidades são todos espanhóis, né? É San Diego, Los Angeles, São Francisco, Sacramento, é tudo Del Mar, é tudo em espanhol, porque tem essa tradição hispânica, digamos assim, e junto com essa tradição hispânica ficou a cultura do México ficou. E o México, cara, eu não quero ser injusto com nenhuma tradição, entendeu? Mas o México, ele tem, cara, no fim das contas, tudo acaba em coentro e pimenta, sabe? Que são duas coisas que tomam o sabor da tua comida, sabe? Não são dois tipos de tempero que complementam uma refeição. São coisas que necessariamente tomam o sabor da tua comida, né? Quem já comeu uma moqueca capixaba ou uma moqueca baiana, uma vai coentro, a outra vai azeite de dendê e leite de coco, sabe a diferença disso. Portanto, nesse caso eu não sei a diferença mesmo, nunca comi uma coisa nem outra. Né? O coentro é o ingrediente que dá o sabor à moqueca capixaba. Só que o problema é que na cozinha mexicana, esse é o tempero que eles conhecem. Não pesquisei o porquê, não sei exatamente o porquê. Mas esse é o tempero que está em boa parte das comidas mexicanas, principalmente as que viraram tradição aqui na Califórnia. Né? Um tempero fresco, é bom, mas tem muita gente que não se dá bem com esse tempero, né? Tem que fica conversando com ele muito tempo, que não gosta do sabor. Então, aqui, o sabor da Califórnia é o burrito, é o taco, né? É a guacamole com coentro. Esses são os pratos clássicos da Califórnia, são esses. Principalmente, a gente em San Diego aqui, a gente está muito perto do México, né? Eu estou a 25 minutos de Tijuana. Então, a gente está muito perto. Então, essa cultura se mantém aqui. E por que eu digo que o brasileiro se decepciona, né? Não porque a comida mexicana seja uma decepção, mas é um imenso território, como é o dos Estados Unidos, como é o do Brasil. Só que isso acontece, eu já vou chegar nos Estados Unidos como um todo, tá? Mas o que acontece no Brasil é que a gente teve muitas diferentes colonizações. Então, se você você vai para São Paulo, as pessoas não sabem o que é o barreado, que é uma comida completamente tradicional e tem a sua história cravada no Paraná, né? Panela que se enterrava, se lacrava a panela de barro com farinha e se deixava lá cozinhando enterrada por tanto tempo. Você vê que isso é uma tradição criada, né? Você vai a própria feijoada, né? Esse mix dos negros com a culinária de São Paulo, enfim, você vai para o Amazonas, né? Você vai comer coisas que talvez se você falar no sul a pessoa pense que você está xingando ela, né? Tacacá, tucupi, tambaqui. Então a gente tem uma riqueza de sabor que eu acho difícil que a gente encontre em qualquer cultura mundial. Mesmo se a gente for para a italiana, mesmo se a gente for para a cozinha clássica francesa, talvez em algumas cozinhas orientais a gente encontre um mix de sabores tão grande. Mas eu não acredito, porque até mesmo nas orientais, os sabores se cruzam em algum momento. E no Brasil eles não se cruzam, cara, a ponto do Espírito Santo brigar com a Bahia por qual é moqueca e qual é peixada, né? Porque
A única coisa que tem em comum a moqueca baiana com a moqueca capixaba é o tomate, a cebola, o alho e o peixe. O resto, o que dá o sabor pro negócio, é uma briga, porque eles não se cruzam. Então o cara lá na Amazônia não come nada parecido com o nosso barreado, né? O churrasco do Rio Grande do Sul é diferente do churrasco que o cara na Amazônia consome. O tipo de carne é diferente. Você vai para o interior do Brasil, né? A região em que a carne é seca, né? Que tinha que se salgar a carne, ou que tinha que, para você fazer as incursões para o interior, carregar boiadas, você tinha que mandar um cozinheiro na frente, da onde surgiu a vaca atolada, carne de panela, o uso da mandioca de uma forma, cara, espetacular, um dos alimentos mais, como é que eu posso dizer, mais multifacetados que a gente tem. E se a gente falar assim, pô, o México também tem mandioca, entendeu? Porém, eles não conhecem farofa, né? Então você vê que o brasileiro, pelas diferentes culturas, tem desde a tradição indígena, a tradição negra, os colonizadores japoneses, as colônias europeias no sul do Brasil, enfim, cara, é um mix de sabor que a gente não tem igual no mundo, não tem igual no mundo. Então, a pessoa que vem do Brasil sente falta disso. Mas eu até imagino por que sente falta. Ela chega aí e o que encontra? Comida mexicana? Tem nada disso que tem aqui, essa variedade que a gente tem aqui no Brasil, né? Porque chega aqui, a cultura culinária da Califórnia é a mexicana, né? As pessoas podem pensar, mas você está no litoral, vai ter muito seafood, né? Comidas do mar. Cara, a comida do mar daqui é o atum, né? Aqui, se você entrar no oceano, você vai ter bastante atum. Agora, não existe também aqui, cara, vai para Florianópolis ver aquelas fazendas de ostras, fazenda de marisco. Exatamente. A variedade no Brasil é gigantesca. A gente até conversou que em vários quesitos aqui a gente tem que se virar nos 30, então acho que o brasileiro inventa, né? Nós inventamos muito mais. Essa questão da criatividade acho que é muito enraizada aqui. Conversamos outro dia aqui mesmo no nosso podcast, quem quiser ouvir, lá para trás falamos o quê? Exatamente da questão da economia, que o marketing digital nos Estados Unidos não é tão aquecido, principalmente na Califórnia, porque os caras não precisam se reinventar tanto. Até o Horácio comentou num podcast passado, dizendo que aí na Califórnia era muito mais difícil, porque ele foi para estudar marketing digital lá na Califórnia, quando chegou lá tomou um susto, porque ele viu que no Brasil era muito mais evoluído, talvez, porque aqui nós temos que criar soluções para vários problemas, temos que nos reinventar o tempo todo, criar novos negócios para sobreviver, sendo que lá é um pouco diferente, porque a economia gira, o dinheiro circula. E é sobre isso que vamos continuar conversando na próxima edição da semana que vem, aqui na Conexão Brasil e Estados Unidos com Horácio Coutinho, diretamente da Califórnia. Para você, um forte abraço e até a próxima edição.